Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Para sair da crise, o caminho que tem sido apontado para Portugal é o aumento das exportações e a busca de novos mercados. Mas o que é que o país pode fazer para se posicionar numa nova rota comercial e como é que se muda a ligação forte aos parceiros europeus? São alguns dos temas para a conversa neste Conselho Consultivo. Hoje conta com a presença de Rogério Fernandes Ferreira e Taoufik Requibi. Muito bom dia aos dois. Obrigado por estarem aqui. Rogério Fernandes Ferreira, deixe-me começar por si e precisamente por esta questão. Como é que se muda rapidamente esta relação tão forte que Portugal tem com a Europa e, sobretudo, com a Espanha, para que as exportações possam ser, de facto, um caminho de saída da crise? A Alemanha está a tentar diversificar as suas exportações precisamente para fora da Europa. Portugal está aqui numa situação muito privilegiada, porque julgo que Portugal pode ser um pouco a plataforma, uma plataforma europeia da África, da Ásia e da América Latina. E precisamente porque tem ligações históricas que podem ser muito bem aproveitadas e aprofundadas com o Brasil, com os países africanos de língua portuguesa e até, de alguma forma, com a China. Portanto, Portugal podia ser um pouco aquilo que o Dubai quer fazer agora, ser um ponto de encontro de várias civilizações. E para isso tem, aliás, uma situação geográfica ímpar. A dificuldade está sobretudo no tempo que um processo desses demora, não é? Estamos a querer fazer demasiado rápido essa transição. Apesar de tudo, esse caminho está relativamente traçado. Se nós olharmos, nós temos portos de águas profundas, esses países também têm, e, portanto, vamos apostar um pouco nos portos de Setúbal ou de Leixões, e principalmente de Sines, conjugado com um comboio de mercadorias de alta velocidade, que faça a ligação à Europa, e precisamente nestas ligações com a comunidade dos países de língua portuguesa. Portugal tem aqui, obviamente, um lugar privilegiado. Para isso tem vários mecanismos ao seu dispor. E, designadamente, se me permitem, para falar aqui no aspecto setorial, os aspectos fiscais. Enquanto que os regimes fiscais europeus estão, apesar de tudo, sujeitos a algumas regras, nomeadamente nos impostos indiretos, estão sujeitos já a algum grau de harmonização, o certo é que há um bocadinho de mais liberdade de negociação e de acordo com estes países. Portanto, eu acho que Portugal, por exemplo, devia apostar nesta matéria, na internacionalização, e precisamente na celebração de convenções de dupla tributação com prioridade nacional com todos os países de língua portuguesa. Apesar de tudo, é esta a aposta que está a fazer, não tem sido conseguido, mas de facto sei que o Governo está empenhado, por exemplo, em celebrar o primeiro acordo de dupla tributação com Angola. Angola não tem ainda nenhum acordo de dupla tributação, não tem necessitado. O seu sistema fiscal está ainda muito dependente da ligação ao petróleo, mas provavelmente Portugal pode vir a ser, se houver vontade política de ambos os Estados, ser o primeiro país a assinar uma convenção de dupla tributação com Angola. Espero que não seja a Holanda. E isso poderia certamente dar aqui um impulso. Taoufik Requibi, pegando precisamente nesta questão daquilo que o Governo pode fazer, a diplomacia económica é importante para abrir caminho para as empresas portuguesas? Sem dúvida que a diplomacia económica é importante. Eu gostaria aqui até aproveitar esta oportunidade que está a me dar de falar sobre a diplomacia económica para saudar um pouco o esforço que está a ser desenvolvido por a AICEP, que muitas vezes passa despercebido, mas que está a fazer um trabalho de grande relevo. Só que, se por um lado a diplomacia económica é algo que é necessário, revela-se muito insuficiente, porque o problema é essencialmente um problema de competitividade da própria economia portuguesa, que passa por um conjunto de soluções, nomeadamente aquelas que o meu colega de painel citou, a nível da logística, do transporte multimodal, intermodal, de tornar Portugal uma plataforma logística giratória virada para vários espaços do mundo. Mas a competitividade resulta da crise económica que estamos a viver, que está agravada pela crise orçamental. E até agora nós focamos essencialmente o nosso esforço nos custos, isto é, exportamos porque temos produtos relativamente mais baratos. Ultimamente a exportação tem vindo a progredir, não resultado de uma maior competitividade das empresas portuguesas, mas resultado de uma baixa do custo de trabalho e de uma desvalorização do euro em relação ao dólar. Mas esse é um caminho sustentável? Não
não é um caminho sustentável, é uma solução que nem sequer é voluntária, foi imposta por um conjunto de circunstâncias, não está inscrita numa política deliberada, e ainda bem, porque a política de desenvolvimento económico tem que ser baseada na competitividade que resulta de uma capacidade de inovação e de diferenciação em relação àquilo que se faz em vários países do mundo. Hoje o mundo é global, as regras de jogo mudaram completamente, há novos protagonistas, há novas fontes do poder, e hoje o Estado não é tudo. Ou seja, o Estado tem que ser alguém de facilitador, tem que deixar fazer, tem que reduzir substancialmente os impostos em relação às empresas para permitir que Portugal volte a ser um espaço atrativo, para evitar as deslocalizações, porque em vez, sobretudo, de focar a atenção na atração do investimento direto estrangeiro, também temos que focar a atração de manter aquilo que já temos e evitar que se possa deslocar ao estrangeiro. Agora, evidentemente, Portugal tem que fazer algumas escolhas em termos de espaços geográficos onde quer apostar para promover as suas exportações. Hoje esta dependência da União Europeia, que está na ordem dos 80%, basicamente com a Espanha, é uma dependência problemática, e parece-me que Portugal tem duas vias: o optar pela proximidade geográfica, nas suas diversificações, ou pela proximidade cultural. E se olharmos para a proximidade geográfica, neste caso estaremos a falar do Norte da África. Estamos a falar do Norte da África, da bacia do Mediterrâneo, onde existem já acordos de dupla tributação firmados, onde existe, acima de tudo, um acordo de associação com a União Europeia, que se traduziu, isto passou despercebido e não foi muito focado nos órgãos de comunicação social. As zonas de comércio livre já entraram em funcionamento em relação a alguns países. Ou seja, as exportações europeias, por exemplo, para um país como Marrocos, já são isentas de direitos alfandegários, completamente isentas. Isto quer dizer que o espaço geográfico de Marrocos está, na prática, dentro do mercado único europeu, em termos de intercâmbio, e julgo que as empresas devem se lembrar que existe uma possibilidade nestes países que não deixam de ser também emergentes, por seus recursos naturais, pela taxa de crescimento. Estamos a falar de taxas de crescimento nestes mercados da ordem dos 3,5%, 4%. Podiam ter sido mais elevadas se não fosse também a dependência destes mesmos países de alguns espaços comunitários. E hoje eu tenho alguma dificuldade, sinceramente, em falar de país, porque neste mundo no qual nós vivemos falamos mais de regiões que de países, porque fronteiras já não existem, estão completamente desmanteladas. O Estado já não tem poder nenhum, o poder está na mão das empresas globais que coordenam redes de produção à escala planetária. Cada vez mais são as economias de escala que têm mais força na competitividade, e julgo que as nossas PMEs, que é o essencial do nosso tecido económico e industrial, devem saber se colocar nas órbitas certas. Isto é, dificilmente uma empresa pequena e média pode se tornar competitiva se não estiver ligada a redes de produção à escala planetária, e por isso vão ter também se colocar em órbitas certas. A diplomacia económica tem que ajudar as empresas a perceberem estas novas regras de jogo, estes novos mecanismos, e há uma coisa também que é fundamental, que a diplomacia económica, o Estado já, pelo menos em termos legislativos, procurou enquadrar, são os polos de competitividade. Polos de competitividade onde o que é essencial não é só a escala e a produção a menor custo, mas essencialmente as sinergias que se podem se produzir nas relações entre universidades, empresas, instituições financeiras, poder local, instituições de formação. Portanto, isto tudo, se reunir à volta de uma competência distintiva, à volta de uma fileira, o Souto falou de setores, eu acho, de fileiras bem específicas, pode resultar em melhorias e maior visibilidade da escala planetária. E deixe-me pegar precisamente nessa questão das sinergias. Sr. Fernandes Ferreira, aquilo que se nota das empresas portuguesas é ainda alguma aversão às sinergias e às parcerias quando procuram novos mercados. Cada empresa tenta descobrir por si um novo mercado e ficar com essa oportunidade só para si. As empresas portuguesas, nas últimas décadas, andaram muito fechadas e, portanto, abriram-se à Europa, apesar de tudo, com a entrada no mercado europeu. Mas esqueceram-se do resto do mundo. E Portugal tem, de facto, aqui uma situação privilegiadíssima para ser, de facto, a tal plataforma de que eu falei, de ligação ao Brasil e, portanto,
ao Mercosul, à África, e nomeadamente à África lusófona, e também à Ásia. E tem esta ligação aos portos que, de facto, que devia ser explorado. Os portos europeus são portos saturados. Portanto, Portugal devia apostar essencialmente nesta ligação, que é uma ligação ao mar, agora que se fala tanto, com esta ligação, de facto, de mercadorias ferroviária de alta velocidade. Para isto há mecanismos que podem ser aproveitados. Eu, por acaso, um pouco para este programa, recolhi só algumas parangonas dos últimas 2, 3 semanas nos jornais, e de facto é uma coisa impressionante verificar-se coisas como esta. Grupo ENI descobre mais gás natural em Moçambique. Comércio com a China e os países de língua portuguesa, no primeiro semestre de 2012, 64 mil milhões de dólares. Grupo pesqueiro chinês vai construir armazém frigorífico em Cabo Verde. A Galp faz descoberta de grande dimensão de gás natural em Moçambique, esta já é um pouco mais antiga. Empresas brasileiras de tecnologias industriais de emissão empresarial em Moçambique. Cabo Verde vai ter 2 hotéis geridos pelo Grupo Wilton. Zona Multimédia reforça operações em Angola e Moçambique. Porto Maputo, cá está. Porto Maputo vai duplicar o tráfego até 2018. Novo aeroporto em Luanda. Novo reforço do Porto e novo porto em Cabinda. China State Oil pretende investir no projeto Centro-Sul, transporte de energia de Caurabassa até aos centros de consumo. Estados Unidos da América abriram linhas de crédito para projetos de empresários em Angola. Grupo chinês Sumitomo interessado em explorar petróleo em Angola. Grupo Anglo-American entra na exploração de carvão em Moçambique. Grupo PTT da Tailândia pretende expandir-se em Moçambique. Portanto, há aqui uma panóplia de oportunidades na lusofonia em que Portugal tem que ser, de facto, parte integrante. Aliás, Portugal tem este know-how de experiência que estes outros países necessitam e permite, por outro lado, uma ligação ao Brasil, à Ásia e à Europa, que estes países também necessitam neste mundo global que aqui estamos a falar. Mas Portugal não poderá ter perdido já essa oportunidade? Eu julgo que não. Portugal tem que fazer estas reformas estruturais que, apesar de tudo, se adivinham que são absolutamente necessárias. Portugal tem que emagrecer o Estado. E quando se fala aqui o Estado, às vezes confunde-se um pouco o Estado central, fala-se muito no Estado central e menos no regional e no local. Portugal tem que fazer uma profunda reforma, porventura constitucional, ao nível das administrações regionais, locais e no setor empresarial público. Quer dizer, acho que isto é óbvio. Os impostos, de facto, como nós dizemos, não podem aumentar mais, pelo menos em termos de taxas nominais. É evidente que há aqui uma franja ainda muito grande ao nível da evasão fiscal que é preciso, digamos, colmatar e atingir. Portanto, há uma série ainda de empresas portuguesas que não estão dentro do sistema fiscal e, portanto, de facto, os procedimentos e os processos informáticos, digamos, atacam quem está no sistema. E, portanto, há também aqui um outro nível que também é importante salientar, que é este, por um lado, o da internacionalização, mas também o lado da simplificação e, naturalmente, o lado das garantias e dos direitos das empresas, das pessoas e dos contribuintes. Portanto, há aqui uma série de aspectos que têm que ser ponderados no novo mundo em que Portugal está inserido, que é um mundo global, mas um mundo em que nós vivemos e onde estamos situados, que é o europeu, que está, de facto, com uma crise que pode ser uma janela de oportunidades. Aliás, eu costumo dizer que a Troika foi uma bênção, por uma razão simples, porque aquilo que lá está é aquilo que nós devíamos ter conseguido fazer sozinhos. São estas reformas estruturais que espero que se façam agora a curto prazo. Porque estas reformas têm sido feitas, apesar de tudo, têm sido feitas muito mais ao nível, com base, portanto, esta reforma orçamental, se quiserem, estes compromissos orçamentais têm sido muito mais atingidos com base na receita do que na despesa. Portanto, esperemos que agora, finalmente, porventura por imposição internacional, se façam as reformas que são absolutamente necessárias e que não se fizeram nos últimos 40 anos. Sem este calendário, certamente demoraria muito mais. Então Rogério Fernandes Ferreira focou aqui o ponto da internacionalização. Isto é importante também que as empresas portuguesas pensem num novo modelo que não passa apenas pela exportação, mas também pela internacionalização, por procurarem os mercados e fixarem-se nesses mercados. Eu acho que a internacionalização tem que ser mais qualitativa que quantitativa. Nós temos uma economia demasiadamente alicerçada nos serviços. E muitas das vezes, nós, quando falamos de internacionalização, falamos de exportação de produtos, de investimentos em bens
industriais, mas esquecemos muitas vezes a exportação dos serviços, nomeadamente a participação em grandes obras, a participação na pesquisa mineira, petrolífera, etc, etc. Só que o problema que reside aqui é saber qual será o retorno em termos de riqueza para a economia portuguesa, para a economia nacional. Porque hoje o capital é volátil e não quer dizer que os bons resultados que as nossas grandes empresas conseguem realizar lá fora tenha algum impacto sobre a economia do mercado interno, nomeadamente em termos de criação de empregos, em termos de reorientação da nossa economia para outras fileiras de atividade, etc. Portanto, temos que ter algum cuidado quando estamos a falar da internacionalização das empresas portuguesas, porque nem sempre esta internacionalização tem um retorno positivo, muitas vezes corresponde a deslocalizações irremediáveis e definitivas para o estrangeiro e depois a própria mais-valia que se cria lá fora depois ser reorientada para outros mercados e acabamos por não beneficiar diretamente deste mesmo processo da internacionalização. Eu acho que os serviços podem ser, com certeza, uma área muito interessante. A lusofonia, com certeza, a questão cultural é fundamental, embora pode ser também enganadora, porque em termos culturais o facto de haver uma proximidade psicolinguística não quer dizer que existe um conhecimento real da realidade cultural. Aliás, nós temos alguns exemplos sintomáticos e paradigmáticos de grandes empresas nossas que se internacionalizaram para o Brasil e que nos primeiros anos tiveram resultados negativos devido à falta da compreensão, porque não existe um Brasil, existem vários Brasis que têm perfis culturais completamente diferentes. Portanto, a lusofonia e a cultura é um aspecto muito importante a considerar, embora contrasta com a proximidade, porque são países longínquos do ponto de vista geográfico, que tornam a operação logística muito mais complicada. A questão da plataforma logística, transporte multimodal e da atratividade, digamos, das mercadorias para o seu reencaminhamento para o resto da Europa parece-me interessante, porque 60% a 70% do tráfego marítimo internacional passa pelas costas portuguesas, mas não para aqui. Nós vimos passar os navios, mas não conseguem entrar porque nós não conseguimos os atrair, mas isto deve ser completado com outra coisa qualquer, com o aperfeiçoamento das mercadorias, linhas de montagem de produtos sensíveis tecnologicamente, que hoje as grandes multinacionais têm alguma dificuldade em fabricá-los a 100% em determinados países asiáticos, sob pena de serem clonados, copiados e depois fazerem perder todo o investimento que foi feito na área da investigação e desenvolvimento e depois esta questão da investigação e desenvolvimento da inovação. Hoje, isto representa um custo enormíssimo. Investigar, desenvolver, produzir produtos inovadores que muitas vezes representam um grande risco. Quantos produtos novos morrem na nascença, porque enquanto está a ser desenvolvido em laboratório, aparece logo ao lado um produto mais inovador. Daí nós não podemos fazer isto sozinhos. Temos que procurar novas alianças estratégicas em termos de investigação e desenvolvimento. Houve casos muito interessantes de escola, diria até, de empresas portuguesas que têm neste momento centros de investigação e desenvolvimento no Brasil, por exemplo, em cooperação com empresas brasileiras. Temos os países da Europa Central e Oriental que têm um potencial enormíssimo em termos científicos e técnicos e que também procuram alguma economia de escala e procuram alguma sinergia. Nós devemos também olhar para países como a Hungria, como a Polónia, como a República Tcheca, como a Eslováquia, que podem também, não diria nos ajudar, mas colaborar connosco. Mas em Portugal ainda não está traçado esse caminho. Há essas possibilidades todas, mas não se nota claramente que estejam definidos os objetivos, seja nessa parte da investigação e desenvolvimento, seja nos setores que se vão apoiar mais para a exportação. Eu acho que hoje quem vai fazer a diferença e vai fazer a mudança é o empresário. Não há ninguém que vai ensinar o empresário o que é que deve fazer. E, portanto, temos que lhe criar condições. Porque o empresário é o agente da mudança, é ele que vai permitir a passagem do paradigma antigo para o paradigma novo. Se o empresário não fizer isso, ninguém vai criar riqueza, ninguém vai criar postos de trabalho, ninguém vai contribuir na melhoria da competitividade.
E, de facto, os empresários, e neste caso as próprias associações empresariais, que são representativas dos patrões, ou de uma forma, digamos, mais ou menos genérica, ou de uma forma sectorial, que devem também mudar o seu modus operandi e trabalhar na definição destes novos caminhos para ajudarem os seus associados a evoluir, porque a consciência existe, só que as pessoas hesitam, as pessoas têm medo, as pessoas olham para o risco e quando falamos do emagrecimento do Estado, o emagrecimento será algo de facilitador de todo este trabalho, porque, no fundo, o Estado é um grande consumidor de recursos e os bancos, em vez de financiarem as empresas, estão a financiar o Estado. E, evidentemente, isto tem que acabar. Tem que acabar porque a banca não nasceu para alimentar vícios, para alimentar despesa, para alimentar consumo do Estado, que não faça sentido absolutamente nenhum, faça um novo paradigma, faça um novo modelo. Hoje, o nosso voto democrático não pode fazer rigorosamente nada em relação aos grandes espaços económicos, as decisões que são tomadas a nível do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia, da OCDE ou a nível da Organização Mundial do Comércio. O nosso voto democrático não pode impedir uma empresa global de mudar a sua sede ou deslocalizar a sua empresa de Portugal para outro sítio. O nosso voto global não pode mudar as regras que são traçadas a nível da Organização Mundial do Comércio e, portanto, o nosso voto democrático hoje já não faz exatamente sentido. Isto demonstra apenas que o modelo político que nós temos já não está adaptado à nova realidade. É um modelo que foi idealizado do tempo de Montesquieu, portanto estamos a falar do século passado e as coisas têm que mudar completamente. Já mudaram muito. Rogério Fernandes Ferreira, e temos estado aqui, obviamente, a falar da saída da crise através das exportações, mas essa não é uma aposta demasiado elevada. Não é preciso também apostar em setores internos para desenvolver e para ajudar a promover a economia? Claro que sim, e acho que temos que apostar no turismo. Nós temos aqui condições ímpares na Europa. Temos um clima relativamente ameno que não encontramos com facilidade noutras regiões do mundo, designadamente, por exemplo, no Brasil, que tem um clima tropical e mais úmido do que em Portugal. Por outro lado, temos um sol que não encontramos com facilidade na Europa e temos principalmente segurança. E, portanto, quando eu falo no turismo, falo não apenas no turismo nos moldes mais tradicionais, mas falo também no turismo de saúde e no turismo residencial. A ideia, nós sabemos que nos próximos 40 anos, vai haver cada vez mais idosos e, portanto, Portugal pode de facto ser a Flórida da Europa. Isto é uma coisa que se diz. E há mecanismos, e mais uma vez fiscais, que podem ser utilizados. Quer dizer, Portugal tem que olhar para aquilo que os ingleses chamam os clientes privados. Não é? Tem que olhar para as pessoas, para os reformados e, portanto, deve apostar também em criar estas condições. Não é por acaso que, a partir de 2001, se falou, por exemplo, na abolição do imposto sobre sucessões e doações. Os clientes privados na Europa detêm um capital, porque a Europa é rica, portanto, detém um capital que pode de facto, de alguma forma, ser investido em Portugal por esta via. Portanto, devemos apostar nos reformados europeus. E, para isso, até com mecanismos simples. Nós, ao contrário de outros países, que aliás ficam espantados quando eu digo isto, porque não sabem, Portugal não tem imposto sobre sucessões e doações. Fala-se hoje em dia, por razões meramente orçamentais, em voltar a introduzir um imposto sobre sucessões e doações, que é de facto um imposto teoricamente justo, mas que na prática, e a partir do momento em que foi abolido, praticamente não gerava receita. Só para vos dar uma ideia, que porventura quem não esteja mais nesta área não saiba, mas esse imposto implicava, para efeitos do cálculo, 2 pessoas nos serviços de finanças que se dedicavam ao cálculo do imposto e geravam uma receita que não justificava, digamos, 700 pessoas, são mais ou menos 383 serviços de finanças, 700 pessoas dedicadas a um imposto que praticamente não gerava receita. Portanto, foi uma boa ideia, sob este ponto de vista, abolir um imposto e criar condições de atratividade para que as pessoas venham reformar-se, de facto, para Portugal. Por outro lado, há outros países que tentam até evitar, digamos, estas saídas das pessoas para países como o nosso. Mas isto deve ser promovido através de regimes, por exemplo, como os chamados residentes não habituais. Portanto, há vários meios, vários instrumentos, fiscais e outros,
que estão ao dispor e que podem ser utilizados, porque a harmonização que a Europa impõe, a harmonização dos impostos indiretos, não é a este nível. Portanto, há vários mecanismos, instrumentos fiscais e outros que permitem criar em Portugal condições para um turismo que tem que, por outro lado, ser um turismo de qualidade. Isto depois está ligado, obviamente, as questões do património imobiliário, quer dizer, Portugal tem destruído as suas cidades, deve haver aqui uma política de cidades. Aliás, eu lembro-me que o professor Hernani Lopes falava muito nisso, aliás, acho que fez um estudo precisamente sobre a necessidade de criar polos de atração nas cidades. Mas, de alguma forma, isto está a ser feito em Lisboa, Porto, Guimarães. Que o Governo tem margem para fazer essas alterações fiscais, quando aquilo que temos visto aponta no sentido oposto, não é? Não acho que aponta precisamente neste sentido e aponta bem e aposta bem. É evidente que, digamos, esta política tem que ser uma política global e tem várias vertentes que não são, obviamente, apenas as fiscais. Mas é um problema, mais uma vez, que é o que estamos aqui a discutir, é um problema de posicionamento, é um problema de estratégia. Portugal tem que ser atrativo a este nível na Europa e Portugal tem que estar situado no mundo na Europa, mas ligado, obviamente, aos países com os quais tem, de facto, ligações e que são ligações históricas, que é o Brasil, que são os países de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, e depois as ligações ao Oriente, à Ásia, a Macau. Não é? Como eu dizia, o Dubai está a tentar fazer isto, com o Porto também de Águas Profundas, está a tentar ser um polo de ligação, e, portanto, no fundo está a vender apenas uma ideia, um projeto, uma estratégia. E é um pouco esta estratégia global que acho que Portugal tem que começar a ter. E que passa, às vezes, por discussões tão simples como esta que estamos aqui a ter. Não é? E estamos no final desta nossa discussão, faltam 2 minutos, então fica aqui. Para acabar, olhando mais uma vez a nível europeu, temos visto que o euro tem estado sob pressão. Esta desvalorização pode até ser aqui uma chave para a saída da Europa da crise? Acho que pode ser uma solução, enfim, de curto prazo, que vai ajudar com certeza a Europa a ganhar alguma competitividade. Embora eu acho que não é esta a solução está na diferenciação, está em fazer melhor e mais, ganhar economia de escala, posicionar-se, encontrar novas saídas para os nossos produtos. Hoje a nossa balança comercial está sedentária, porque simplesmente estamos a consumir cada vez menos e isso só cria tomar a questão fiscal, uma redução do IRC não quer dizer necessariamente que vai complicar a vida ao Estado, porque vai permitir gerar mais receita fiscal, porque vamos criar mais emprego, vamos estimular o consumo, vai haver mais receitas do IVA. Temos uma base de coleta maior. Exatamente. E hoje é fundamental para o Portugal ser mais atrativo, reduzir a carga fiscal sobre as empresas. Sem isso não vamos a lado nenhum. Terminamos com esse recado, Taoufik Ruffi. Rogério Fernando Ferreira, muito obrigado pela presença neste Conselho Consultivo.